O texto que eu queria meditar com vocês hoje encontra-se na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas para que possamos entender este versículo, nós precisamos de um contexto, nós precisamos entender o todo do capítulo. No versículos 1 e 2, Paulo nos orienta para que não tornemos a graça inútil e que o dia da salvação é hoje. No versículo 3, ele nos orienta para que não dessemos escândalo no Evangelho. Nos versículos 4 a 10, ele nos mostra as marcas do Evangelho, as feridas que o Evangelho traz, do ministério. Nos versículos 11 e 13, Paulo orienta aos coríntios para que eles abram o coração novamente para os apóstolos. Então entramos nos capítulos 14, 15, 16 e 17, que são muito importantes, onde ele começa a falar sobre o jugo desigual. Jugo era uma canga, era algo que colocavam sobre o boi, e esse mesmo jugo era ligado a outro boi. E esse boi, eles começavam a trabalhar junto, puxavam carroça, o arado. E quando Paulo nos diz, jamais vos coloquei em jugo desigual com os descrentes, ele estava falando que nós não podemos ter esse mesmo jugo, algo que nos prende com os descrentes. A igreja de Corinto estava deixando com que os descrentes, os falsos profetas, os falsos mestres ensinassem, falassem dentro das igrejas. Estavam deixando com que as coisas do mundo entrassem na igreja. Então Paulo se vê obrigado ou se vê orientado pelo Espírito a escrever que não nos devemos prender a esse jugo que nos separa de Jesus. Paulo ainda escreve: o que é comum entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode ter luz e trevas? Que harmonia, Cristo e Belial? Que parceria entre crente e incrédulo? O templo de Deus e os ídolos? Paulo nos deixa claro que nós somos separados, que nós não devemos ter práticas mundanas, que nós somos a luz do mundo e nós não podemos deixar com que as coisas que no mundo são natural se tornem natural em nosso meio. Esses foram os versículos 14, 15 e 16. No 17, então, agora a gente pode começar a entender o 18. Paulo diz assim: portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Então entra o 18, que diz assim: serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então quando nós não nos colocamos com jugo igual com as pessoas do mundo, com o mundo, então sim nós podemos dizer que Jesus ou que Deus é o nosso Pai e que nós seremos os seus filhos. E quando entendemos isso, nós precisamos ler o capítulo 7, versículo 1, que Paulo termina sobre esse assunto dizendo: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando na santidade e no temor a Deus. Então eu peço para você que você pare até mesmo o que você já está fazendo, porque às vezes parece que o jugo não está desigual, parece que o mundo oferece é bom, mas está contaminando o seu coração. E por conseguinte, ela vai contaminar a sua alma. E quando isso acontecer, você vai estar afastado de Deus. Mas se isso não acontecer, se você conseguir tirar esse jugo que hoje te prende, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar mais próximo a Deus. Gostaria de orar com você. Feche seus olhos, medite um pouquinho comigo. Jesus, graças te damos pela palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Graças te damos porque o Senhor tem falado conosco. Jesus, eu peço que essa pessoa que está assistindo o vídeo possa entender, Senhor, que muitas vezes o mundo tenha separado do Senhor e que nós precisamos voltar a tirar o jugo desigual que está invadindo, Senhor, não somente as igrejas, mas a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E para você que assistiu até aqui, deixa seu like, comenta algo aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. O YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar para outras pessoas. Também peço que você se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que possamos alcançar mais pessoas.